Olá, vocês estão, tudo bom? Nós vamos agora a mais uma aula de ciências, finalizando aí a parte de ecossistemas terrestres. Então, todo esse capítulo 3, todo esse tema 3, na verdade, ele está falando sobre ecossistemas. E a gente já entendeu um pouquinho como eles se formam, quais são os fatores bióticos, fatores abióticos, e a gente vai estar finalizando com essa aula de hoje, falando um pouquinho sobre os tipos de ecossistemas. Esses ecossistemas eu coloquei aqui no slide sendo terrestre porque está tudo referente ao planeta Terra, mas eu vou estar explicando quais são os ecossistemas que tem a parte do solo, na litosfera, e os ecossistemas aquáticos. Então, com esse assunto, a gente vai encerrar a parte de ecossistemas e no próximo tema a gente vai começar a ver algumas outras coisas bem interessantes também, ok? Então, acompanhando aí o slide, podem estar verificando aí algumas características do ecossistema. Vou passar aqui para vocês. Seguindo aqui, a biosfera, toda a parte que envolve o ar, o solo e a água, ela é dividida em 3 itens, e são esses itens que a gente está vendo aí, o epinociclo, o talassociclo e o liminociclo. Esses termos são nada mais do que referente a ambiente, gente. Então, no primeiro, eu vou ter o ambiente terrestre, no segundo, o ambiente marinho, e o terceiro vai ser um ambiente de transição, onde eu tenho o início do ambiente aquático, o final do ambiente terrestre. Então, imagina aí no manguezal, ou uma praia, eu tenho o ambiente aquático e o ambiente terrestre se encontrando. Então, vai ser um liminociclo, onde esses dois ambientes vão estar ali participando, interagindo entre si no ecossistema. Mas, basicamente, tipos de ecossistemas eu tenho 2. Ou ele vai ser terrestre, ou ele vai ser aquático, tá? Então, guardem esses nomes: epinociclo, talassociclo, liminociclo. E vamos entender mais um pouquinho como cada um deles vai se estabelecer. Aqui, no epinociclo, eu tenho 25% da superfície do planeta. Eles são formados por vários biomas, mas aí eu pergunto a vocês, o que é um bioma? Olha, tá aqui a definição. Deixa eu marcar em vermelho para a gente poder destacar. Ó. É um conjunto de ecossistemas terrestres com características próprias. Então, quais são aí os biomas do Brasil, digamos assim, biomas com características próprias? Eu tenho lá no Nordeste a Caatinga, eu tenho no Amazonas a floresta amazônica, eu tenho na parte central do Brasil, onde tem Mato Grosso, ali eu tenho Pantanal. Então, são ecossistemas com características exclusivas de uma determinada região. Então, esse vai ser o bioma, ok? Vamos seguir entendendo mais um pouquinho de cada um deles. Fatores que vão influenciar aí o bioma. 3 fatores interessantes para a gente: a umidade do ar, a temperatura e o solo. Dependendo do bioma, tudo isso vai interferir. A temperatura é diferente. Eu tenho, por exemplo, biomas que estão em regiões frias e tenho biomas que estão em regiões quentes. Então, é uma ideia aí bem interessante para a gente. Temperatura e solo, ok? Principais biomas aí conhecidos. Esses biomas estão distribuídos aí pelo planeta. Tá? Eu vou mostrar para vocês a foto de cada um deles aí e vocês vão ter uma noção, ou pelo menos lembrar. Talvez vocês não devam ter ouvido falar desses nomes, mas quando vocês verem a foto, com certeza vão lembrar aí do bioma. Tundra, taiga, florestas tropicais, florestas temperadas, campos e desertos. Eu acredito que vocês devem ter lembrado logo de cara do deserto, Porque a gente lembra lá da África, deserto do Saara, enfim, são muito famosos. As florestas tropicais também, porque nós temos uma aqui no Brasil. Mas todos os outros biomas vão estar também compondo aí as diversas regiões do planeta e eles são muito necessários para o equilíbrio dos ecossistemas, equilíbrio da vida no planeta Terra como um todo, tá bom? Então vamos destrinchar aí cada um deles. Aqui está o mapa de distribuição pelo mundo, vocês vão poder ver aqui, ó, acompanhando aqui a legenda com a fotinho. E aonde nós vamos encontrar cada um deles, os desertos aqui na África, a parte de montanhas, ó, aqui Himalaia, Cordilheira dos Andes. Então esse mapa ajuda muito. Aqui é a parte de gelo, nos polos, olha, aqui na parte de cima, na parte de baixo. Campos, aqui a parte marronzinha. Então estão aí bem distribuídos. Esse mapa aí ajuda muito a gente a ter uma noção.
Primeiro bioma é a tundra, certo? A tundra, ela é específica das regiões polares. Então, geralmente lá nós não encontramos grandes vegetações, nós não encontramos árvores, não encontramos frutos, né? Árvores que dão frutos, não encontramos árvores de grande porte. No máximo, uma vegetação simples, bem rasteirinha, abaixo do gelo, que fica na maioria das vezes sufocada ali pelo gelo, né? Tentando pegar um pouquinho de luz para fazer a fotossíntese, tentando sobreviver. Tá bom, gente? Então, é um tipo de vegetação aí dessa região. Aqui, ó, mais uma foto da tundra. Na foto anterior, nós tínhamos só a parte da camada de gelo, né, das montanhas. Aqui, ó, nós temos ao fundo as montanhas e a pequena vegetação que consegue sobreviver aqui na região mais fria, tá? Esses são os animais que fazem parte da região de tundra, né? Animais adaptados a viverem em regiões mais frias. Então, eu coloquei uma listinha para vocês: caribus, renas, né? Alguns insetos específicos também que conseguem sobreviver a baixas temperaturas. Faltou descrever aí na lista os ursos, né? Também são comuns aí dessa região, tá bom? Então, vamos aí aos próximos ecossistemas, né? Aqui, ó. Taiga. A taiga já também tem a predominância em regiões frias, só que o formato das suas árvores vai ser um pouquinho diferente, né? Aqui vocês podem ver, como é uma foto tirada de longe, a vegetação ela inicia sendo rasteira, mas lá ao fundo a gente já começa a ver algumas árvores de grande porte. Na taiga a gente encontra árvores do tipo cone, né? Elas são em formato de cone, né? Tem uma ponta assim. É a floresta, é onde a gente vai encontrar a floresta das coníferas. Lá onde tem pinheiros, alguns tipos de araucárias, né? Então, essa região também ainda também é de clima frio, mas a vegetação começa a mudar um pouquinho, ok? Aqui, ó, mais uma foto da taiga. Então, tem a predominância da vegetação rasteira, porém as árvores começam a ficar de maior porte, tá? Animais comuns aí: alces, ursos, lobos, raposas, linces, marta. Marta é um bichinho, parece uma marmota, tá? Esquilo, alguns tipos de árvores, de aves. Então, esses animais já estão mais propícios a viverem em vegetações, em florestas onde a vegetação é maior, tá bom? Então, esse urso aqui, gente, da taiga é o urso pardo, ó. Esse aqui, o urso pardo, urso marrom. O outro urso lá da tundra é o urso polar, tá? Então, cuidado aí para não confundir. Floresta temperada, o nosso próximo bioma. Já na floresta temperada, a predominância é de árvores de grande porte. Árvores que conseguem atingir alturas inimagináveis, tá? Então, a predominância aí da foto, ó, são árvores de grande porte. E elas ficam bem espaçadas, eu digo distantes, né, uma das outras. Porque elas têm uma copa muito grande, então elas precisam de uma distância boa. Aqui, ó. Animais comuns aí da floresta temperada: esquilos, veados, ursos, alguns tipos de lobo também. Então, são aqueles animais que estão lá na taiga, mas que também conseguem se adaptar a um clima um pouquinho mais quente, tá? Floresta tropical agora. Essa com certeza é que vocês mais ouviram falar. Temos um exemplo de floresta tropical aqui no Brasil, que é a floresta amazônica. Então, a floresta tropical tem árvores de grande porte, tem vegetação rasteira, de médio porte. As folhas dessas árvores são folhas muito grandes, porque é uma região onde chove muito. A floresta em si é muito quente e faz com que a transpiração da água das plantas chegue à atmosfera com muita velocidade, com muita rapidez. Então, é um local onde todo dia chove. Faz um calor imenso ao longo do dia, final da tarde é certo chover, tá? Por isso que o nome é tropical.
Aqui, ó, característica dela, ela já vem com mais detalhes, né? Que fica na região equatorial, que é a região próxima à linha do Equador. E a linha do Equador, lembra que é aquela que divide os dois hemisférios, em sul e norte. Temperaturas elevadas o ano todo, como eu falei, faz um calor imenso. Só há 2 estações do ano, então a gente não tem intermediário, não tem primavera, não tem outono, ou é verão, ou seja, o clima da floresta é muito quente ou é muito frio. Alta pluviosidade, o que isso significa? Que tem muita chuva, todo dia praticamente chove. Solo pobre. Esse solo, gente, pobre, parece até um contrassenso, né? Porque tem tantas árvores, tanto tipo de vegetação, tantos animais e o solo é pobre. É verdade. Esse solo, o que nutre toda aquela vegetação, que nutre todas aquelas plantas, é a própria decomposição das plantas que já morreram. Então, os nutrientes são tirados das outras plantas que já morreram e caíram ali no chão. Agora, o solo em si, que fica lá nas profundezas, lá na profundidade, é um solo pobre, não tem muito nutriente. Por isso que há especulações, né, que se um dia a floresta amazônica ou uma floresta tropical vier a deixar de existir, o solo que está ali vai virar um solo de deserto. Ele é areia pura. Grande biodiversidade, isso quer dizer que a gente tem uma grande quantidade e variedade de animais. E a vegetação densa, né? Vegetação fechada, aquela mata fechada, escura, né? Onde mesmo com a luz do dia, o solo ali quase não recebe muita luz, o solo é úmido, né? A vegetação é tão densa que tapa os raios solares, tá? Aí aqui é os tipos de vegetação, né? Epífitas são aquelas plantas que ficam no alto das árvores, cipós e líquens. Aqui uma outra foto da floresta tropical. Olha só, aqui são nuvens, né? Formadas a partir da evaporação da água das plantas. Para vocês verem como isso é tão intenso. Bem interessante, né? Tipos de animais que a gente vai encontrar, listinha aí, embora vocês já conheçam, com certeza devem lembrar de alguns. Então, macaco, preguiça, capivara, onça, diversas aves, né? Répteis, anfíbios, são muitos. Campos. O campo, aqui no Brasil, ele recebe o nome de campo, né? Ali naquela região central do Brasil. Lá na África, o campo também pode receber o nome de savana, tá bom? Então, os dois termos aí podem ser verdadeiros, tá? Então, campos, o nome já diz, é uma região onde a vegetação é rasteira, mas o clima é seco, é quente, tá bom, gente? Então, espalhado por todo mundo, formação aberta, baixo índice pluviométrico, isso quer dizer que chove pouco, vegetação rasteira, árvores bem distantes, então, toda característica aqui. Aqui no Brasil nós temos 2 tipos de campos, o Pampa na região sul e o Cerrado aí no centro. Estepe, aqui ó, fotinho também pode ser um tipo de campo, e a savana na África, tá? O cerrado aqui no Brasil, os animais que vão compor aí essa região. Aqui eu coloquei uma listinha, né? Búfalos, zebras, antílopes, tamanduá, paca. Então, aqui para vocês verem essas listas de animais que vão compor aí o campo. São os fatores bióticos, né? Os fatores vivos que vão fazer parte desse campo. Deserto agora, o mais famoso, né? Na minha opinião, dos mais conhecidos. Quando a gente fala em ecossistema e bioma, ou o aluno lembra de deserto ou lembra de floresta. Esses 2 extremos. Geralmente esses que ficam no meio não vêm logo à mente, não. O deserto, gente, como é que a gente vai caracterizar logo de cara o deserto? Então, muita areia, clima seco, não chove, por incrível que pareça, é frio, certo? No período da noite, porém no período do dia a gente vai ter altíssimas temperaturas, impedindo aí o desenvolvimento da vegetação, tá bom? Então, o deserto aí mais comum nas regiões africanas aqui, ó, características do deserto. Ó, baixíssima pluviosidade, várias regiões do planeta, é mais comum a gente ver na África, mas no Chile também tem um deserto frio, né? O deserto do Atacama. A temperatura varia muito, ó, dia e noite, dia extremamente quente, noite extremamente fria. Solo pobre, plantas xeromórficas,
cactos e alguns arbustos. Tá? São esses tipos de plantas aqui, plantas com espinhos. E plantas também que reservam água, tá? Que conseguem armazenar água por vários meses, porque não sabe quando vai chover de novo, né? Então, são plantas adaptadas à região de deserto. Aqui é a foto dela, que é um cacto, né? Ou mandacaru também, dependendo da região, ele recebe esse nome. E os animais comuns aí à região de deserto. Só são animais rasteiros, né? Na maioria das vezes animais pequenos. Roedores, aves, escorpiões, uma variedade de insetos. Né? Os insetos têm uma característica que é se adaptar a muitas regiões, bem fácil. Aqui é um esquema onde a gente consegue ver como esses ecossistemas se comportam de acordo com o relevo do planeta. Então, se eu tenho no relevo do planeta regiões altas, ó, altitude crescente, acompanha aqui. Deixa eu marcar para ficar melhor, né? Ó, altitude crescente, subindo aqui a setinha. Eu vou encontrar as regiões mais próximas de florestas como tundra, taiga, aqui a conífera, e a área temperada. Conforme essa altitude vai diminuindo, a altitude para cá aumenta, para cá diminui. Aí eu já venho encontrando as regiões mais tropicais, tá? Tropical aqui, temperada, taiga de novo à medida que eu me aproximo do frio, né? Mas nesse meio aqui, que é a região mais baixa, eu vou encontrar floresta, cerrado, o deserto. Então, a distância da altitude influencia no tipo de vegetação, no tipo de ecossistema que vai estar sendo encontrado ali, ok? Outro mapa de regiões, onde a gente vai encontrar agora alguns grupos de animais. Tá? Bem interessante aqui. Agora, falando um pouquinho do ecossistema aquático. A partir daqui começa o aquático. O nome aqui, gente, é talassociclo. Opa, deixa eu ver isso. Talassociclo, aqui tem um ozinho. Então, eu vou falar agora de ambientes aquáticos. O talassociclo é onde a gente vai encontrar a predominância da água salgada, ok? 75% aí da superfície da Terra. E aqui, ó, os fatores ou características que vão influenciar aí esse talassociclo: luminosidade, temperatura, salinidade, pressão, oxigenação e correntezas, correntes marinhas que vão estar influenciando aí essa região de talassociclo. Vamos ver aqui no próximo slide, ó, a parte de luminosidade. Então, quanto mais próximo da superfície, é óbvio que mais luz vai estar entrando. Então, esses animais próximos da superfície conseguem receber uma maior quantidade de luz. E por isso são os que fazem a fotossíntese. Deixa eu mostrar a vocês aqui, ó, quem são eles. Deixa eu passar esse slide aqui. Aqui, ó, plâncton, nécton e bênton. São os plânctons que vão ficar aqui na superfície, ó, esses bichinhos aqui. Aí do grupo de plâncton eu tenho zooplâncton, fitoplâncton. Os fitoplânctons fazem a fotossíntese e produzem a maior quantidade de oxigênio do planeta, tá? Então, a grande quantidade de oxigênio vinda da fotossíntese vem dos oceanos, vem lá do talassociclo. Então, aqui na parte mais superficial eu tenho o plâncton, na parte mais baixa o nécton. Nécton são aqueles seres vivos que se movimentam. E um pouquinho mais no fundo tem os bentos. Bentos são seres vivos que ficam fixos, presos ao fundo do oceano, tá? Próximo item aqui, ó, liminociclo. Agora eu tô falando de água doce. Talassociclo, água salgada, liminociclo, água doce. Então, o liminociclo vai ser dividido em lêntico e lótico. Águas lóticas e águas lênticas aqui, ó. Lótica, ela se desloca rapidamente. Então, só lembrar de cachoeira, rio,
né? Então, toda água que se movimenta, que tem correnteza, é elótica. A água lêntica é aquela que vai ficar mais tempo parada. Então, uma lagoa, uma laguna, né? Um rio onde não tem muita correnteza, onde a água fica predominantemente parada a maior parte do tempo, tá bom? Então, essas regiões aí vão ser caracterizadas por esses dois itens. Aqui, próximo slide, ó. Tem a foto aqui, fica melhor pra gente entender, né? Então, aqui, ó, aqui é uma cachoeira, uma queda d'água, é uma água que se movimenta direto aí ao longo do dia, é uma água lótica. Aqui, característica dela, constante movimento, nutrientes, importador de matéria orgânica, tá? Aqui, plâncton não é definido porque não tem como definir, porque ele está em constante movimento, né? Então, e águas lênticas aqui, ó. Uma lagoa, ó, paradas, águas que ficam paradas, circulação baixa, né? Aqui, outra característica delas aqui, grandes lagos. Zona litorânea, límica e profunda, tá? São as divisões dos grandes lagos. Só pra gente ter uma ideia aí do que é. Mas o que eu quero que vocês entendam é a diferença entre lótico e lêntico. Esses itens aqui eu tô destacando a nível de conhecimento, mas não precisa se preocupar que não é um item que vai ser cobrado aí de forma mais exigente. Finalizamos então a parte de ecossistema, gente. Então, ficou fechado aqui nos slides ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. Espero que vocês tenham entendido, ok? Seguem aí os exercícios para vocês estarem fazendo e logo em sequência a gente tem os vídeos referentes às correções. Um forte abraço e até os próximos assuntos. Tchau, tchau!